Muito bem, vamos falar de cibersegurança e para alguns as respostas legislativas em termos de cibersegurança não têm sido as melhores, ou seja, não têm pelo menos tido os resultados esperados. Estamos no limiar de uma nova legislação. Será que é mais eficaz, que é mais apertada? Vai ou não resolver os problemas que muitas empresas que estão aqui têm e sentem todos os dias? É isso que vamos tentar perceber daqui a pouco com as convidadas que espero ter aqui. Para já vamos talvez começar com a keynote speaker, que é a Inês Antas de Barros, que é partner da Sociedade de Advogados Vieira de Almeida. Inês. Muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite e muitos parabéns à PDC pelos 40 anos. Venho então trazer-vos aqui um breve overview daquilo que é a nova diretiva, a diretiva NIS2. Como é que ela surge? Surge basicamente no final do ano 2000, vínhamos de uma pandemia em que de facto houve um aumento exponencial de incidentes e a Europa percebeu que a legislação que existia até à data não oferecia as medidas adequadas para as empresas conseguirem fazer face a esses incidentes. E é neste contexto que surge no final de 2020, em dezembro de 2020, uma estratégia europeia para a cibersegurança que visava aumentar a resiliência das empresas, dos Estados-membros, criar um quadro comum de partilha de informação, no fundo, para fazer face e possibilitar estas empresas e o setor público e o setor privado a responder de uma forma muito mais eficaz àquilo que eram os incidentes, como disse, cada vez em maior número, maior escala e com um impacto muito maior nas organizações. Nesta estratégia europeia nós temos diferentes iniciativas, hoje vamos nos focar na NIS2, mas só para vos dar esta ideia que a NIS2 não existe sozinha e, portanto, há um conjunto de legislação adicional, quer seja de proteção de infraestruturas críticas, no setor financeiro e segurador, com o regulamento DORA, do Digital Operational Security Act, e também com o Cyber Security Act, que no fundo criam aqui, ou visam criar, um quadro legal capaz de responder àquilo que são os desafios atuais em matéria de cibersegurança. E então, quais são as principais alterações da Diretiva NIS2? Diretiva NIS2, que tem que ser transposta para o Ordenamento Jurídico Nacional até outubro deste ano e, portanto, estamos mesmo na reta final da sua implementação. Por um lado, há um alargamento dos setores que são cobertos. A NIS1, até à data ainda em vigor, no fundo cobria aqui um conjunto de setores que foram considerados como setores essenciais da economia e eram essas as empresas, os setores que desenvolviam atividade nesse setor que de facto tinham um conjunto adicional de obrigações. Esse leque, já vamos ver, vai ser consideravelmente alargado. Por outro lado, temos uma eliminação daquilo que era a distinção entre operadores de serviços digitais essenciais e de serviços digitais e agora temos, enfim, é mais clara esta distinção, é mais claro o ordenamento jurídico e as obrigações que vão impender sobre as organizações e, portanto, temos operadores de serviços essenciais e entidades importantes que já vamos ver qual é que é o impacto no final do dia desta distinção. Há mais requisitos de segurança. Obviamente que a legislação não faz, nem o poderia fazer, não contém um leque exaustivo daquilo que são as medidas de segurança, porque as medidas de segurança que hoje são as adequadas, amanhã deixariam de o ser. E, portanto, temos um conjunto de requisitos mínimos de medidas de segurança que as organizações devem implementar. Há um grande foco do legislador na cadeia de abastecimento. Percebeu-se que muitas vezes os incidentes não estavam dentro da organização, mas sim, enfim, na sua cadeia de abastecimento, nos seus prestadores de serviços, fornecedores, e que isso, de facto, comportava um risco bastante considerável para as organizações. E, portanto, e depois, enfim, no final, como todo o ato legal, normalmente legislativo, tem um reforço daquilo que é um mecanismo de supervisão com coimas, enfim, mais elevadas e mais substanciais, quanto comparativamente com o ordenamento, com a diretiva anterior. Vamos focar muito brevemente em 3 pontos.
No âmbito da aplicação, conforme se recordam, eu referi que, de facto, há um aumento do leque das entidades que passam a ser cobertas e veem aqui, a verde, as entidades ou os setores que passam a estar cobertos e que anteriormente não eram cobertos por esta diretiva. Outro aspecto importante no âmbito da aplicação é que, ao contrário do que acontecia na diretiva NIS1, em que nós tínhamos que aguardar por uma notificação por parte, no nosso caso, do Centro Nacional de Cibersegurança, indicando se aquela entidade era um operador de serviço essencial ou não, agora essa classificação é automática, ou seja, a partir do momento em que eu desenvolvo atividade num destes setores, eu passo automaticamente a estar abrangido por esta diretiva NIS2. E, portanto, temos operadores de serviços essenciais e entidades importantes que, enfim, a grande diferença é de facto nos poderes de supervisão, como vamos ver mais à frente. Mas, portanto, enfim, desde o setor da saúde, o setor da energia, tratamento de águas residuais, o espaço, infraestruturas do mercado financeiro, tudo entidades, tudo setores que não estavam cobertos pela diretiva NIS1 e que passam, de facto, a estar cobertos, porque se percebeu, enfim, que eram setores absolutamente estruturantes da atividade e da economia. Outro dos pontos fundamentais da diretiva NIS2 é que, de facto, exige às organizações uma abordagem proativa e não meramente reativa. Aliás, isso percebeu o legislador e, enfim, da prática também nos diz que muitas vezes estes temas da cibersegurança vêm para a agenda das organizações numa forma reativa quando surge um incidente e, portanto, a NIS2 obriga uma abordagem proativa ao risco, à avaliação de risco dentro de casa e dos meus fornecedores nestes 3 domínios, na prevenção e detecção e resposta a incidentes, com obrigações muito exigentes a nível de notificação de incidentes, com 4 momentos de notificação dos incidentes e que obriga a ter, de facto, e a reforçar procedimentos de gestão do incidente. Continuidade do negócio e gestão de crises, portanto, a implementação deste quadro de resiliência de gestão destas crises e, enfim, como já tinha referido, a tal ideia da segurança da cadeia de abastecimento com o reforço não só no momento da escolha daquele que é o meu prestador de serviços ou o meu fornecedor, mas na monitorização e no acompanhamento que as organizações passam a ter que fazer dos seus fornecedores. Isto tudo com uma lógica de responsabilidade da administração. O órgão da administração passa a ser responsável por aprovar este quadro de gestão de risco, por implementá-lo e por acompanhar e garantir que ele efetivamente é implementado e é cumprido dentro da organização, e isto também é uma grande diferença face à diretiva anterior. Outro ponto, relativamente à cadeia de abastecimento. Como referi, esta foi uma das grandes preocupações do legislador. De facto, percebeu-se que muitos dos incidentes surgiam na cadeia de abastecimento e o impacto que isto podia ter para a atividade das organizações e, portanto, há uma obrigação específica e um dever de diligência acentuado no que diz respeito à escolha do prestador, à avaliação do prestador, à garantia que aquele prestador vai dar à organização, enfim, relativamente à sua resiliência, às medidas que tenha implementado e, portanto, também este aspecto é reforçado na diretiva NIS2. Para finalizar aqui nas grandes alterações, enfim, as sanções e os poderes das autoridades. Portanto, nós temos poderes da autoridade de controle, da autoridade de supervisão, que são reforçados, que podem, enfim, adotar não só uma lógica proativa de investigação, de realizar avaliações, mas também, enfim, quando existe um incidente ou quando tenha existido alguma denúncia ou alguma queixa ou haja alguma evidência que aquela organização não adotou as medidas necessárias e, portanto, há aqui, de facto, poderes adicionais e poderes reforçados e mecanismos de supervisão, também eles reforçados, com a consequência de um aumento substancial das coimas que podem ser aplicadas e que podem ascender, como podem ver ali, até aos 10 milhões de euros ou 2% do volume global de negócios, consoante o valor que seja superior, enfim, à semelhança do que já tem acontecido noutros diplomas europeus, em que, de facto, há aqui um aumento, enfim, bastante acentuado das sanções.
E então, enfim, e dando aqui depois também o mote para o nosso debate, se nós olharmos para o impacto, como é que nós conseguimos fazer face a toda esta teia regulatória, como vos disse no início desta sessão, não é só a NIS2, a NIS2 é só uma peça do puzzle, portanto passa por estes 3 passos: antecipação, capacitação e implementação. Portanto, antecipar aquilo que são os novos requisitos, estar a par de todos os desenvolvimentos, não só legislativos, tecnológicos, e de facto aqui a tecnologia pode dar, enfim, uma grande ajuda até na implementação e na gestão daqueles que são os riscos cibernéticos. Capacitação, falámos já muito hoje e ontem de capacitação das equipas, capacitação das nossas pessoas, é absolutamente fundamental em cibersegurança e, obviamente, garantir a implementação naquele que é, enfim, os prazos que estão previstos para a implementação deste diploma. Muito obrigada. Obrigado, Inês. Junte-se agora aqui ao nosso painel, se faz favor. Com licença. Isto de estar a discutir cibersegurança com 2 mulheres também diz alguma coisa sobre a evolução da nossa sociedade, e ainda bem. Inês, já vimos a parte legal. Eu agora começaria pela Jéssica Domingos, que é responsável pela área de cibersegurança dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Jéssica, bem-vinda. Começando na questão da saúde, que é de facto uma área tão sensível e já teve vários incidentes e já sofreu com isso, eu pergunto, estão as leis, como dizia a Inês, a antecipar-se aos incidentes e aos piratas informáticos, ou eles às vezes andam mais depressa e, portanto, já estão as leis a ser reativas? As leis vêm ajudar a implementação do que são os requisitos de segurança e o que são medidas proativas que as entidades, muitas das vezes, já deveriam cumprir segundo as boas práticas, mas depois o forcing regulatório vem fazer com que elas efetivamente tenham que o fazer. Isso é o caso, por exemplo, da NIS1, não é? Ou seja, o setor da saúde, e tal como a Inês referiu, a NIS1 já se aplicava ao setor da saúde. Mas era insuficiente? Muito reduzido, não é? Ao âmbito hospitais, e agora abrange uma cadeia muito mais extensa do que é a saúde. Esta perspectiva também de incluir as cadeias de abastecimento, nós vemos como uma grande mais-valia, não é? Porque muitos dos incidentes não partem muitas das vezes até de dentro das próprias organizações, mas também dos seus próprios fornecedores. E às vezes, se calhar, requisitos de segurança não estavam a ser contemplados a nível contratual ou de manutenção, e é algo que com esta NIS2 passa a ser obrigatório. Quais são as falhas, e começamos por aí, que é para isso que temos que ver, quais são as falhas que sente mais em termos de segurança e que acontecem frequentemente, pelo menos na área em que tem conhecimento, ou seja, onde é que falha, já percebemos que é no processo de fornecimento até ao destino final, mas, por exemplo, o próprio utilizador, o próprio trabalhador, a forma como está a manusear o seu computador, o seu e-mail pessoal, profissional, aliás, é uma porta de entrada para o crime, para o incidente? Aquilo que disse, não é, do e-mail pessoal, cada vez mais é difícil separar o mundo profissional do mundo pessoal. Daí quase a minha gafe, não é? Exatamente. E aquilo que muitas das vezes as organizações estavam a implementar os seus controlos do ponto de vista profissional, do ponto de vista organizativo, no entanto, até com a pandemia, faz com que as pessoas estejam a trabalhar mais de casa e que exista uma necessidade de outro tipo de medidas de prevenção. Ou seja, agora eu não sei se um colaborador não está a ligar-se numa rede não segura para ter acesso ao seu e-mail profissional ou até outro tipo de plataformas corporativas. E neste sentido é necessário também é preciso controlos profissionais, não é? Para garantir que haja alguma proteção adicional, mas também é preciso que o próprio colaborador, cidadão, esteja consciente de que as suas atividades impactam direta ou indiretamente a organização. Não é? Já é essa consciência ou sente essa dificuldade, pelo menos na questão da saúde? É algo que tem que ser treinado todos os dias. Ou seja, nunca é demais programas de sensibilização, programas de formação das próprias pessoas, não é? Porque cada vez mais
têm que ser um agente ativo no que são matérias de segurança. Não é o Departamento TIC, não é o Departamento de Cibersegurança que tem uma responsabilidade apenas no que concerne a cibersegurança. É o próprio utilizador. É o próprio utilizador no seu dia-a-dia que se calhar existem plataformas corporativas que deve utilizar essas e não as pessoais para fazer outro tipo de atividades. Exemplos claros, WhatsApp. Não é? Ou seja, a maior parte das organizações têm plataformas corporativas para as pessoas falarem entre elas, mas muitas das vezes aquilo que nós acabamos por observar é que as próprias pessoas escolhem não o fazer e utilizar outro tipo de plataformas que não são de nenhuma forma controladas e que mitiguem impactos. Por isso, elas têm que ser sensibilizadas todos os dias. Aí, Inês, a lei pode fazer alguma coisa ou não? Ou é aquela zona grey zone, a zona cinzenta que fica fora da lei? Este tema da capacitação e do treino é absolutamente fundamental. Cibersegurança é eminentemente comportamental, não é? E, portanto, as empresas, eu digo sempre isto, as empresas podem adotar e devem adotar, obviamente, porque têm a lei para cumprir, um conjunto de medidas políticas internas, etc. Mas se as pessoas não estiverem capacitadas e não perceberem, no fundo, o que é que podem e, mais importante, o que é que não podem fazer, aí, enfim, podemos ter um problema. Obviamente que há formas de minimamente controlar a própria utilização que o utilizador ou que os trabalhadores fazem. O problema é que isso depois muitas vezes também levanta outros temas, nomeadamente privacidade no local de trabalho, etc. Portanto, de facto, o equilíbrio muitas vezes na prática é muito difícil. E a questão de ser necessário uma NIS 2, significa que a NIS 1 não funcionou. Não funcionou porque o legislador foi tímido ou foi um ensaio para perceber até onde é que podia e deveria ir? Nós já fizemos aqui debates em que a União Europeia é sempre acusada de ser mais castradora nesta questão e os americanos mais liberais. Eu acho que a NIS 1 foi um ensaio e a NIS 2 é um segundo ensaio. Porque se nós olharmos... Não há leis perfeitas, certo? Estamos de acordo. Exatamente, porque se nós olharmos para outros setores, como é, por exemplo, o setor segurador e financeiro, que vai ter agora uma legislação ainda mais exigente do que aquela que é a NIS 2, portanto, eu diria que isto é, enfim, um ensaio para depois a União Europeia ainda reforçar mais. É a forma das empresas trazerem o tema da cibersegurança para dentro de casa, para a sua administração, daí a tal ideia da responsabilidade da administração e, no fundo, enfim, entrar no ADN da organização, para depois ser mais fácil, cada vez mais, ser mais exigente e apertar um bocadinho as regras por parte do legislador. Jéssica, esta nova lei vai ou não, em sua opinião, ajudar a mudar esses comportamentos? Ou a ideia de não podem, devem, é por aqui, não por ali, pode não ser o mais eficaz? Uma coisa é a lei, outra coisa é a eficácia da lei. Certo. Vai auxiliar com que muitas das entidades se capacitem, não é? Porque têm que cumprir aquele tipo de requisitos e agora tudo o que são sanções acabam por ser muito mais altas do que o anterior regime previa. Inclusive, no caso da SPMS, a SPMS já estava incluída na NIS 1, assim como a maior parte dos hospitais no setor da saúde, e vemos com muito bons olhos esta NIS 2 porque vem especificar um pouco mais aquilo que é esperado das organizações. Por exemplo, nós, no âmbito do regime jurídico da segurança do ciberespaço, que é a transposição da NIS 1, conferia a responsabilidade à entidade de fazer uma análise de risco para ela própria definir quais é que eram os requisitos de segurança a implementar. Neste caso, obviamente que existe a necessidade de uma análise de risco para definir quais é que são as medidas e os controles a implementar, mas já define em concreto quais é que são os tópicos que têm que obrigatoriamente serem cumpridos. Por isso, já dá como se fosse uma receita, mesmo que seja geral, para o que é que as organizações têm que cumprir. E aquilo que eu tenho visto nas organizações é que elas estão sempre um bocadinho à espera dessa receita, não é? Ou seja, é sempre muito difícil de, ok, façam a análise de risco e depois implementem os controles. Neste caso, vem auxiliar nessas medidas. Também a própria notificação de incidentes é crítica, não é? Ou seja, quanto mais cedo nós soubermos que um incidente está a acontecer e que poderá ter impactos até em outras instituições, mais depressa podemos agir até em termos de informação para que as outras organizações
se preparem e efetivamente não tenham o impacto que estão acelerados. Têm sido, infelizmente, um exemplo, ou seja, sempre que há um incidente na saúde tem muito mais impacto do que noutros setores. Até que ponto é que vocês são um exemplo e são procurados para... O que é que vocês fizeram para evitar isto? O que é que vocês fizeram para não pôr em risco um hospital inteiro? Pronto. A SPMS é uma entidade central, não é? Por certo, isso, claro. Claro que Mas presta... tem os exemplos dos vários hospitais Exatamente. onde soubemos alguns incidentes. Certo. Infelizmente, alguns com bastante impacto, que é aquilo que nós tentamos reduzir. Ou seja, cibersegurança, aquilo que tentamos reduzir é o impacto dos incidentes, porque os incidentes vão sempre acontecer, não é? Ou seja, a partir do momento em que nós estamos no mundo digital, os incidentes vão acontecer. O que temos que reduzir é efetivamente o impacto que os mesmos vão prestar numa organização. E aquilo que a SPMS tem vindo a fazer é capacitar bastante a sua equipa de resposta a incidentes, que já existe desde 2020, e que efetivamente se prepare não só para a SPMS, mas também para acomodar necessidades do setor da saúde, porque a própria NIS 2 já prevê a criação de equipas de resposta a incidentes setoriais e a SPMS neste momento está a capacitar-se não só para a capacidade de resposta, mas também de tudo o que seja monitorização e detecção de efetivamente anomalias, vulnerabilidades e eventos que estão a acontecer, de forma a que efetivamente mais cedo possível nós consigamos implementar medidas e depois não existirem impactos como aqueles que infelizmente fomos observando. Jéssica, vamos detalhar só aí essa questão dessa equipa de resposta a incidentes, porque penso que se funciona e se tem bons resultados na saúde, poderá ter também noutras empresas que estão aqui presentes e estão a assistir. O que é que uma empresa que, para além da lei, quer combater o cibercrime, pode fazer para criar esse tipo de equipa? É uma equipa, como é que funciona, como é constituída, como é que responde? É reativa, é preventiva? É um bocadinho das duas coisas, não é? Ou seja, equipas de resposta a incidente tendencialmente são mais reativas, mas depois existem os Security Operation Centers, que são equipas mais proativas de monitorização. Aquilo que eu posso dar aqui como nota à maior parte das entidades é que existe um estudo da Comissão que refere que as empresas que estão no âmbito da NIS 2 vão precisar de um aumento estimado de 22% do seu orçamento de cibersegurança em tecnologia, pelo menos nos primeiros anos de implementação da diretiva. Mas o que isso é o que diz a lei? Eu digo-lhe da sua experiência, que essas equipas têm feito de facto a diferença e como é que uma outra empresa o pode fazer? Precisam primeiro de efetivamente perceber dentro da sua organização o que é que tem, porque muitas das vezes as organizações não sabem o que é que gera internamente e o que é que externalizam. Efetivamente, se externalizarem, garantirem que efetivamente há uma responsabilização da sua própria cadeia de abastecimento e que efetivamente haja o forcing para que efetivamente corrijam as vulnerabilidades em caso de identificação de incidentes que seja comunicado, etc. E depois, tudo o que são eventos de segurança, não é? Logs, de uma abordagem mais técnica, que efetivamente sejam recolhidos e que sejam de alguma forma olhados e detectados. Inês, para terminarmos rapidamente, uma coisa, e sabe pela sua experiência que uma coisa é a lei, e depois é a sua eficácia. Como é que vai ser fiscalizada, se estão a cumprir ou não? Não temos uma polícia de cibersegurança. Portanto, quem é que vai fazer essa fiscalização e se as penas são de facto pesadas e vão ser efetivadas ou é só para dissuadir e aconselhar? Enfim, nunca se sabe, não é? Como é que vai ser implementado. A diretiva reforça os poderes da própria autoridade. Portanto, enfim, o Centro Nacional de Cibersegurança vai ter aqui poderes reforçados na aplicação e na fiscalização, enfim, e na sua própria capacitação interna, porque para aplicar a lei é preciso ter pessoas e ter pessoas a trabalhar dentro do próprio regulador. E, portanto, esse trabalho sabemos que está a ser feito e, portanto, eu acho que vai haver uma efetiva aplicação, ainda que se calhar num primeiro momento, enfim, um bocadinho mais pedagógico, pelo menos essa tem sido a abordagem dos nossos reguladores, sempre que existe uma alteração assim mais profunda, primeiro mais pedagógicos e depois então, enfim, uma aplicação mais efetiva da lei. Muito bem, minhas senhoras, muito obrigado, foi um prazer, bom dia para as duas. Muito gosto. Obrigada.